E cá estamos então de volta e vamos falar, como vocês viram neste separador, sobre educação. E pode se calhar dizer que é o termo certo ou não, porque às vezes há pessoas que dizem educação, os pais é que têm que dar a educação, não é a escola. Independentemente, a escola participa na educação, então vamos falar sobre as crianças, menos crianças, porque aquilo que vamos abordar hoje não é só para crianças, para elas será mais fácil se calhar porque vão aprender pela primeira vez, aqueles que têm que desaprender é que se calhar talvez seja mais difícil. Refiro-me ao acordo ortográfico. Para falar sobre isso, temos aqui a professora Sónia e a professora Fátima. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Então, nós vamos abordar aqui este tema, não é? Que já disse há pouco, eu estou aqui a andar para trás erradamente. Então, vamos falar sobre este acordo ortográfico que não vem de agora. Não, e aliás, como há pouco referiu e muito bem, isto é um tema que tem aqui pano para mangas e há N de questões que não são passíveis daqui discutir. E nós pensámos em tocar aqui em três pontos principais, começando aqui por uma pequena resenha histórica, portanto perceber que desde sempre a língua, aliás, a língua é um órgão vivo, nós estamos ainda há pouco em off a falar, e, portanto, para as pessoas perceberem, ao longo dos séculos, a língua foi sendo alterada por força dos falantes, porque é o que impera, o que comanda a alteração ortográfica. Estamos a falar de grafia, portanto, de escrita e não de fonética, de pronúncia, mas é a nossa pronúncia, a introdução de novas palavras, esta mescla, esta mistura de línguas e de países, que comandou uma certa evolução ortográfica. E, na verdade, ao longo dos tempos, mas começando agora por mais recentemente, portanto, em 2004, nós tivemos este conjunto de países que assinou, portanto, em 1990, assinou um acordo, sendo que para trás existiram várias tentativas de acordo, de uniformização da grafia da língua portuguesa. Porque a língua portuguesa, nós somos neste momento, deveremos manter, a Fátima poderá corrigir-me, mas seremos a terceira ou a quarta língua mais falada no mundo. A primeira é o mandarim, o segundo é o inglês, o terceiro eventualmente o espanhol, e nós estaríamos em quarto lugar. Tem a ver com o número de falantes. Estou sempre com as orelhas quentes, estão sempre a falar de nós. Porque temos um grande número de falantes de língua portuguesa, da comunidade... Fora de Portugal. Fora de Portugal, exatamente. Nós temos... Ora bem, portanto, falamos de Portugal, Brasil, todos os países de África e depois Timor. Portanto, temos uma língua, mas que tem normas diferentes. Nós, em Portugal, falamos o português de língua, a norma europeia. No Brasil, temos a variante brasileira. Em Angola, tem as suas nuances e em Timor também. Além da pronúncia ser diferente, temos também grafia diferente em determinados termos. E como por força de uniformizar a grafia nos documentos institucionais e como língua oficial e tentar unificar, o que é muito difícil, portanto, é um desafio, procurámos chegar a este ponto e, portanto, em 25 de janeiro de 2011, este acordo foi assinado, entrou em vigor no nosso sistema educativo português, sendo que tinha sido já feito um tratado anterior, portanto, reportando-me a 1931, 1940, 1943, 45, até 70, sendo que o Brasil, em 1970, assina com Portugal, mas não o cumpre. Bandidos. E, portanto, qual era e estamos a passar por cima de muitos pormenores que aos telespectadores lá em casa... Aliás, nós há pouco falávamos, é um velho novo acordo. Exatamente. Quer dizer, não podemos chamar um novo acordo a tentativas sucessivas que vêm, nomeadamente, talvez, o que importa aqui falar, de 1990. Sim, e mesmo antes, já vimos aqui, a Sónia acabou de referir. Portanto, não é bem um novo acordo. Nós é que começámos a implementá-lo a sério. Ficou com esse título apenas. Há pouco tempo. Com força da legislação, não é? Portanto, e é um bocadinho, é como nós dizemos, às vezes os portugueses só aprendem quando se legisla, não é? É por força da lei, não é? Portanto, e começámos exatamente pela escola, pelo sistema educativo, e, portanto, e foi feita uma resolução, portanto, um género de lei que determina que, a partir deste ano letivo, todo o sistema educativo deve passar a utilizar o acordo ortográfico, isto passa também pelos manuais escolares,
A partir de 1 de janeiro de 2012, todos os órgãos do Estado, todas as entidades oficiais, terão que utilizar o acordo na sua redação escrita. Portanto, o Diário da República, todos os dias, não é? Publica um conjunto de leis. O Diário da República é, por excelência, o documento que, a partir dessa data, também passou a redigir sob o acordo ortográfico. São veiculados, Bispo, peço desculpa, peço a sua ajuda. Para trás? Talvez para a frente, por favor. Não está aqui. Eu falei... Não sei qual era. Tem que ver com... Tem a ver... Não. Podemos ficar aqui de qualquer forma. Aqui para trás? Sim. Pronto. No último que tinha aqui alguns exemplos. Portanto, o que eu quero dizer é, então, mas de repente, como é que nós vamos deixar de falar? Não tem nada a ver com pronúncia, não tem nada a ver com a fonética, para nós mais entendidas, tem a ver com a ortografia. E eu gostei imenso, gostámos as duas, deste exemplo que realmente aqui as pessoas podem ver. Portanto, é proibido colocar cartazes e anúncios em todo o edifício desta ordem. E, portanto, estamos a falar de algo que se reporta há muitos anos. Portanto, a língua, ao longo dos anos, ao longo das décadas, foi sofrendo alterações, proibido desde quando, e portanto o H, temos aqui uma consoante muda, proibido, que terá caído por força do uso consagrado. Portanto, há uma expressão que nós usamos muito, e os linguistas, que é o uso consagrado da língua. Portanto, tudo o que não se articula, tudo o que não se pronuncia, não se diz. Portanto, é um bocadinho a lei económica do dia-a-dia. É um bocadinho como o telefone. Nós dizemos aos alunos, vocês muitas vezes quando atendem o telefone dizem estou e não dizem estou, estás bem, não dizem estás bem. Portanto, nós tendemos a omitir sílabas. Aqui tem a ver com a omissão, colocar, portanto, duplo L, duas consoantes duplas. Qual é a necessidade de termos duas consoantes duplas? Em algum momento da história foi necessário, não é? Claro. Cartazes e anúncios, duplo N, cá está. Não havia acentuação gráfica em anúncios. Edifício não tem acento agudo no primeiro I, no segundo, perdão. Edifício desta ordem. Ora bem, é curioso desta. Temos ali um apóstrofo que praticamente desapareceu da língua portuguesa. Não totalmente, mas que no inglês é perfeitamente, substitui, não é? Qualquer vogal. Portanto, porquê? Porque o edifício de esta ordem. Se nós dissermos no português de hoje, é a preposição de. Depois temos a palavra esta, temos este terminante. Portanto, uma palavra que termina em vogal é. A próxima começa com uma nova. Ao pronunciar, parece que a pessoa quase que gagueja, não é? Na verdade, parece que estamos a assistir aqui a um ciclo de coisas que já existiram, tentar juntar umas palavras e depois afastou-se, e agora parece que estão a tentar outra vez. Tentar uniformizar, portanto, o objetivo era tentar uniformizar a grafia nestes países, nomeadamente do ponto de vista oficial, quando os nossos diplomatas, todo o sistema político tem que fazer tratados, redigir tratados, criar legislação, e é complicado, já nem estou a falar, porque temos depois a questão vocabular. É? Mas nós, no nosso próprio país, temos termos muito diferentes para designar um só objeto. Coisa, não é? claro. A frigideira pode ser sertã, pode ser outras coisas, dependendo das regiões. Isso tem a ver com a terminologia, com o vocabulário. Aqui estamos a falar de ortografia numa língua oficial, não esquecendo que a língua é um fator identitário. É aquilo que nos identifica enquanto nação e que nos distingue também nas nossas características. Mas estamos a falar aqui, por exemplo, de algo, você falava da escrita, falando assim para mais comum. Na verdade, o tal acordo que estamos aqui a falar parece que tem se tornado um desacordo nos mídias, porque há tanta opção agora, tanta gente a fazer coisas diferentes que já não se entende o que é. Há alguma resistência. Não Sobretudo no início houve... E ainda existe. Aliás, há algumas petições mesmo para que se volte ao velho acordo. Do nosso ponto de vista, não faz sentido. É assim, talvez as pessoas mais presas à raiz da nossa língua. A nossa língua é uma língua românica. Portanto, é uma língua neolatina, vem do latim. E, portanto, os puristas, aqueles que se agarram mais ao étimo latino, defenderão mais
o velho acordo. Mas é como a Sónia disse muito bem, a língua serve para comunicar. E se a língua foi evoluindo, ninguém está a pensar que vai escrever farmácia com PH, como se fez há muitos anos atrás. Portanto, a língua, naturalmente, do uso que fazemos cotidiano dela, no nosso dia-a-dia, vai evoluindo. E nós somos da mesma opinião que este novo acordo, há aspectos em que realmente fazem sentido. Por exemplo, caírem as consoantes mudas, que não se pronunciam. Ninguém aliás, há muitos anos que ninguém pensa, ou ninguém diz redacção. Nós dizíamos redação, mas escrevíamos Mas eu dizia, redacção. por exemplo, setor, e agora já vamos confundir se eu estou a falar de um setor da agricultura ou de um setor da escola. É uma falsa questão. É uma falsa questão. Porque a Continua, fonética... então. Não, porque o que muda apenas é a eliminação da consoante e não a fonética, não a pronúncia da palavra. Mas como é que uma pessoa que olha para a palavra setor. sabe que Era quer setor, dizer é setor setor. e não aí passaria... Contexto. É o contexto, claro. na A frase em frase. si. Na frase, naquilo que está a dizer, portanto. Mas se eu vamos ouvir ao uma palavra setor... isolada vai ficar complicado. Não, somos experientes. Mas aí mais à frente vamos ver que se não tivermos em atenção o contexto da conversa, vamos fazer muitas confusões. Por causa destes não vou pormenores, adiantar-me, não é? exato. Porque a pessoa é uma questão, vai ser, digo eu, uma questão de habituação, a pessoa a ver a palavra. E a leitura, as primeiras leituras, e eu queria só voltar um bocadinho atrás, fazer uma pequena, adicionar aqui uma pequena explicação. A comunicação social tem um papel primordial, não é? Na forma de familiarizar a sociedade geral para esta questão, porque o sistema educativo prepara os mais novos, para nós, professoras, e para nós, comunidade docente, portanto, não é fácil, de repente, pararmos uma máquina que tem uma quantidade, e nós falantes, não é por sermos professores, nós estamos habituados a escrever de uma determinada forma e, de repente, vamos ter que contrariar a aprendizagem que tivemos e vamos ter que reaprender. Para nós é muito mais difícil, para eles Claro. é muito mais fácil. Mas aqui também aconteceu, em 1911, eles também tiveram esse problema de sair dali para não dizer exatamente, para aqui, e os nossos alunos no 9º ano, no 8º, começam a estudar a evolução fonética, a evolução linguística. A história da língua. Exatamente, a história da língua. Por exemplo, alphabet, se falarmos em inglês, alphabet, não se escreve com F, é PH. Portanto, temos aqui uma série de influências anglo-saxónicas, românicas, como a Fátima muito bem referiu, o admitir... Sim, não foi só o latim, há bocadinho, sim, a base da sim, nossa língua é o latim, mas O tivemos português. outras influências. Claro. Sim, o português é rico. Sim, eu tive muita influência da minha avó. Eu lembro-me, a minha avó influenciou-me muito na língua. Mas fora de brincadeira, sem dúvida que as gerações anteriores a nós tinham determinados termos que também herdaram e que no fundo remontam a muitas raízes concretas. E as próprias localidades vão agregando sempre o seu cunhozinho, não é? Dependendo, foi o que aconteceu se calhar também no Brasil e por aí fora. Isso não dá para igualar, não é? Não. Estamos a falar de coisas que não é possível. Por exemplo, temos aqui Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, que aderiu depois... E que só adere em 2004, a quando da sua independência. A independência, exatamente. Que se calhar para eles agora até é mais fácil, não é? Porque estão a aprender uma coisa que para eles, olha, é isto. Agora quem tem de desaprender, como dizia a Sónia há pouco, e agora de novo aí vai ser... Deixa-me dizer uma coisa. Macau fala português e esteve anexado ao nosso território. Está numa questão, eles estão com o projeto 2020, que não tem a ver só com o ano 2020 que vai entrar, mas tem a ver com... apesar de ser... Não está aqui focado, porque Macau, estando no enquadramento chinês, tem uma legislação absolutamente distinta, mas Macau pretende, de alguma forma, aproximar-se, do ponto de vista também linguístico, deste acordo. Nós não sabemos muito bem o que é que vai acontecer, mas Macau, por exemplo, a língua oficial é também o português. Mas não está aqui. Mas, por exemplo, eu lembrei-me agora de alguns pormenores que uns países adotaram e outros não. Por exemplo, retirar algumas letras e Portugal aderir a isso e outros não aderir. Então, isso não traz unificação. É assim, a discussão foi comum aos PALOP, aos países de língua portuguesa, mas nem todos estão neste momento, por exemplo, ao nível do ensino, nem todos estão já
na prática, utilizar o novo acordo. Sim. Portanto, é sobretudo Portugal e o Brasil. Agora, o acordo foi feito, mais cedo ou mais tarde, penso que também os outros países irão atrás. Eu sei que Não é? alguns, por exemplo, Moçambique, eu vi algumas notícias que, por causa de problemas financeiros, porque isso depois implica muita coisa, não é? Livros, Sim, dicionários, coisas exato. que têm que mudar no próprio país, investimentos que eles não têm posses para isso. Os livros, Alguns começam a empurrar com a barriga os essas livros, os decisões, não é? manuais, etc., tem que ser tudo revisto e Exatamente. atualizado. Portanto, isso são verbas muito significativas. Mas esse tempo que houve para os países Houve um período de adaptação. adaptarem, então não esqueceram-se de se adaptar, ou o que é que aconteceu durante esse A tempo? resistência é muito variada, não é? É difícil E por motivos sentar. diversos, Exatamente, desde os económicos até se nós culturais. sentarmos 12 pessoas a uma mesa, não é? Vamos fazer uma cimeira, não é? Vamos simular uma cimeira mundial. É muito difícil colocar representantes de uma nação a tentarem chegar a um acordo que durante décadas foi sempre polémico, foi sempre sujeito a alterações, foram sempre dados pequenos passos. Agora, o que nos parece é que quando há legitimidade e seriedade, quando as coisas são feitas com seriedade e é assinado um tratado, os países devem se comprometer nesse acordo, sentido, claro. na medida do possível. Angola, eu estou-me a lembrar, por exemplo, Angola tem mesmo termos muito diferentes dos portugueses Mas da aí Europa. já é uma questão de léxico, E, não de portanto, ortografia. as alterações não são tão Não é? líquidas, não são tão óbvias. A Sim. grande questão, e as pessoas que não estudam ou não estão tão por dentro, criaram-se alguns mitos do género. Nós agora vamos imitar o Brasil. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata. O que se trata é que o Brasil não aderiu quando deveria, em 1990. Nós avançamos e podemos afirmar que Portugal está na linha da frente deste acordo e mesmo no sistema educativo está à frente. Nós recebemos alunos provenientes destes países e sentimos que há algumas necessidades, há alguns handicaps, mas a verdade é que é o fruto de... Eu vou só passar a palavra outra vez à Fátima, mas porque, como estávamos a falar há pouco, portanto, o acordo é o resultado da mudança social. Há quanto tempo nós escrevemos o K, o W e o Y? Mas não tinha Estas três entrado letras não tinham ainda entrado oficialmente no nosso alfabeto, Não por se exemplo. ensinava isto na escola. Sim. E, portanto, Eu não me lembro, quando estava na escola, não me lembro de dizer o alfabeto com estas Exatamente. letras. Então, agora passamos a uma parte assim um bocadinho mais prática, porque são muitas Para se ver. informações, não é? Vamos lá. E, portanto, começamos exatamente por essa. Isto é, nós já há muito tempo, através dos estrangeirismos, dos empréstimos do inglês, os anglicismos, do francês, os galicismos, etc., nós já usávamos estas letras, mas não tinham entrado oficialmente no nosso alfabeto. Portanto, isto é só uma questão legal de, a partir deste novo acordo, passámos a ter 26 letras. Ok, então, ao nível das consoantes, esta talvez seja a mudança mais sentida pelas pessoas em geral. Mas, no entanto, há coisas que mudaram, há outras que se mantêm. Por exemplo, naquele primeiro ponto, as consoantes que se pronunciam, aí nesse caso, se eu pronuncio compacto, então eu mantenho o C, eu não tiro o C. Então a regra é esta, a grafia mantém-se quando se pronuncia a consoante. Portanto, se nós já escrevíamos pacto, porque dizíamos pacto e continuamos a dizer pacto, a grafia mantém-se, não há alteração. Mas, por outro lado, por exemplo, naquelas sequências, no ponto 2, nas consoantes que não se pronunciam. Então, se não se pronunciam, não se escrevem. Por exemplo, na sequência CC, colecionador, escrevíamos colecionador, mas pronunciávamos colecionador. Então, agora, com o novo acordo, passou a colecionador. Caiu a consoante muda. Arquitectura, tínhamos a sequência CT. Ora, se não se pronunciava, agora também não se escreve. Arquitetura. Portanto, este novo acordo acompanha a fonética da língua. É a grande novidade deste acordo, simplificando até. Portanto, neste ponto estamos de acordo que não vem complicar, não vem só porque vem por decreto-lei, mas porque faz sentido no nosso dia-a-dia. Exatamente. A mesma coisa na sequência PT, baptismo, ninguém dizia baptismo, é batismo. Então escrevemos. O mesmo em reação,
redação, Mas, por exemplo redacção, estou-me a lembrar redação. agora de um exemplo como um país, o Egito, Sim. Nós falamos há pouco. tiram o C. E se eu quero falar da pessoa em si, o egípcio, Exatamente. já tem o P. Egípcio temos A de manter o nacionalidade P. mantém. Então, como é que a pessoa vai conseguir? Há uma coerência nesse sentido? Como é que vai saber quando e quando não? Em alguns pontos há dúvidas ainda. Exatamente. O não é? Egito temos aqui é PT, portanto, Egipto. Era Egipto Egipto. seria Egito, o P antes, não é? sai, exatamente. Não temos aqui nada, temos só Não, o não. MT. No português do Temos Brasil será Egito. No e- português do Brasil. Sim, Penso que eu não sim. consigo, mas provavelmente Penso que sim. Agora, Na nacionalidade a nacionalidade egípcio mantém passamos para um C. egípcio. E a questão do C é muitíssimo forte. Portanto, nós sempre que temos uma letra que é precedida de C, a consoante anterior, por norma, cai. Portanto, Ok, sim. então vai ter de haver esse ensino também Sim. das letras que vêm. E para facilitar, e só para dizer, não é consensual. Estas questões não são, Sim, isto sim. não é matemática. São pormenorzinhos. É assim, quem está a rever isso é lógico que vai Não, deixar mas- ali uns buracos que não vai conseguir ver mas tudo, mesmo como é se óbvio. Não é? pesquisarmos um pouco, mesmo os especialistas às vezes nem sempre Nem estão de sempre acordo. estão de acordo. Claro. Não, E mesmo não. nós, professores, no início, quando tivemos que Tivemos que estudar. portanto, adaptar-nos a esta nova situação, tivemos que estudar, continuamos a estudar esta questão, continuamos a refletir. Há, aliás, um site que é o Ciberdúvidas, Sim. em que a maior parte das pessoas que vai lá até são professores E e deixam. continuam a deixar dúvidas. Portanto, há aqui pontos que não são claros Claro. ainda. E deixa-me só acrescentar que vem para ajudar até para acrescentar. Existe o vocabulário ortográfico de Portugal que foi feito com este que saiu em 1990. Será que queres dizer conversor ortográfico? Não, não. Ai, não. Ok. É mesmo o conversor, que é o Lince, E há que outros, as pessoas há podem outros, há utilizar, vários. exatamente, que foi designado pelo Estado, que é uma plataforma onde as pessoas podem introduzir um documento em texto, conforme elas sabem escrever, e ele faz automaticamente essa conversão. Certo. Mas existe mesmo uma listagem. Inclusive é para o brasileiro e para o português, porque Sim. há diferenças. Sim. Não é? Exatamente. Mas Eu isto é estive a mesmo mais pesquisar para quando nós. vocês Exato. puseram nas notas e fui ver, e há diferenças de umas palavras para Agora, outras. para estas dúvidas que nos surgem, existe mesmo uma listagem que é o VOP, Vocabulário Ortográfico sim. de Português, que tem uma listagem extensa. Aliás, e este vocabulário, existe um livro bastante extenso, volumoso, que tem de A a Z, não é? A listagem das palavras que sofreram alteração, como eram escritas antes e como se devem passar agora a escrever. Para nos ajudar, porque é impossível estabelecermos um Claro. padrão. Bom, então, avançando, porque ainda há muitos pontos, temos casos de dupla grafia, isto é, por exemplo, no português europeu, na variante do português europeu, português de Portugal, nós dizemos isto é um facto. Enquanto no português do Brasil, por exemplo, isto é um fato. E aqui não confundamos fato. Para nós, roupa, e para os brasileiros é eterno. Não, estamos a falar de facto, acontecimento. Portanto, nós continuamos a dizer e a escrever facto, não é fato. Isto é um erro que, até na comunicação muito social, exatamente. é muito comum. Exatamente. Esse é o pato. O pato é a mesma coisa, não é? Sim, o sim. pacto e o Sim. pato, na verdade, pacto. continua. Pacto, Pacto. continua. Pacto Vamos fazer continua, Sim, mas sim. muita gente fica a pensar, então, mas diz o que é Fazer um pato? Pois agora não estava a perceber. Sim, essa ainda não tinha dado por ela. Em relação às maiúsculas e minúsculas, há questões que mudam obrigatoriamente e a nós pode-nos chocar um pouco porque não estávamos habituados. Por exemplo, aqui não temos escolha. Os meses do ano passam a escrever-se com minúscula. Nós estávamos habituados à maiúscula, mas escrevem-se com minúscula. As estações do ano também. Os pontos cardeais. Mas isto passa a escrever-se com minúsculas. Escrevíamos com maiúscula, mudou. Mas há coisas que continuam. Por exemplo, continua a escrever-se com maiúscula quando eu digo nesta frase a Finlândia é um país do norte. Ali, naquele caso, norte, já é uma região da Europa. Portanto, usando neste sentido, tem que ser com maiúscula. Não sabemos se isto é claro para quem nos está a ouvir. Pois, mas pronto, ok. A seguir, as abreviaturas já era assim, não é? Portanto, Este acordo, uma pessoa para escrever uma redaçãozinha, uma composição, vai ficar horas e horas para se lembrar não, todos mas há os pontos do ferramentas, acordo. nós no fim vamos voltar a sublinhar algumas ferramentas que estão disponíveis para as pessoas no geral, que pode ajudar muito.
Portanto, as festividades continuam a escrever-se com maiúscula. Isso é que é preciso. Festa Pronto, com... festas e com maiúscula porque há grande. Depois, ali, o uso facultativo de minúscula ou de maiúscula, isto é, fica um pouco segundo o gosto pessoal de cada um. Por exemplo, quando falamos de disciplinas, domínios de saber, matemática, a disciplina matemática, podemos escrever com minúscula ou maiúscula. Portanto, depende do gosto de cada um. Aqui é o critério da pessoa. Certo. A mesma coisa, por exemplo, ali em Torre de Belém, anteriormente escrevíamos sempre com maiúsculas, agora aqui, reservando o facto de o nome próprio Belém é com maiúscula, isso continua igual, mas, por exemplo, Torre já pode ser com minúscula. As formas de tratamento, senhor doutor, por exemplo, escrevíamos com maiúscula, neste momento pode ser ou com maiúscula ou com minúscula. Os senhores doutores vão ficar tristes, porque não assim sei, parece se calhar. Já não, Sua Excelência... mas dizer, continua a ser excelência, só pode ser com maiúscula. sim, mas uma excelência pequenina. Mas É uma Sua excelência mais pequenina. Não, mas Sua Excelência, Não? Vossa Excelência, jamais. Não convém, Jamais. não convém. Mas os livros. doutores podem, mas as excelências não. Está muito injusto. Títulos de Títulos de livros. livros. Normalmente escrevia sempre com maiúscula, agora, tirando, claro, a maiúscula da primeira, Inicial. palavra, de resto podemos escrever com minúsculas. Quanto aos acentos gráficos, os acentos gráficos normalmente estão ligados às sílabas tónicas. Isto é, numa palavra, por exemplo, ali na palavra amizade, a sílaba tónica é aquela que nós pronunciamos com mais intensidade. Amizade. Neste caso, até uma palavra que na sua sílaba tónica não tem acento gráfico. Mas muitas vezes as sílabas tónicas estão acentuadas mesmo graficamente. E aqui nos acentos, aquilo foi só um preâmbulo para explicar o que é a sílaba tónica, que às vezes alguns espectadores podem já não se lembrar, não é? É óbvio. Sim, um espectador. Agora, onde é que se perderam os acentos? Por exemplo, no ditongo tónico, oi. Por exemplo, heróico, 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 heróico. Tínhamos ali a sílaba tónica, mas perdeu com este novo acordo. Quando temos o ditongo, que é a junção de duas vogais, O, I, são duas vogais, chamamos de ditongo, aí perdeu o acento gráfico. Nas formas... Contudo, não perde a fonética, ou seja, é importante, porque heroico, não, o brasileiro, não é? Diz o heroico, não é? Oi, oi. Isto é são as tais contradições do novo acordo. Perde apenas na grafia. Pois, mas o problema acaba por ser esse, porque dependendo do país de quem interpreta, não é? Vai alterar... Não, mas é verdade. É que se este acordo, em algumas coisas, acompanhou o evoluir da língua, noutras não faz acaba muito sentido. por baralhar por causa e cria de... confusão, Exatamente. não é? Porque havia o chamado acento diferencial, não é? Sim, Pronto. porque distinguia, era um traço distintivo. Porque normalmente os brasileiros, por exemplo, abrem muito as vogais. Para eles é tudo A aberto. Para nós não. Temos o A, temos o A e o acento gráfico fazia a diferença. Fecham quando nós abrimos os Exato. Em relação às formas verbais, por exemplo, nos verbos ali temos criem, leem, esta terceira pessoa do plural perdeu o acento circunflexo. Acento apenas, não é? Claro. Sim. Embora no verbo vir, por exemplo, mantém. Eles vêm aí e é só um E, mas mantém o acento circunflexo. Agora aqui no caso, quando tínhamos dois Es, perdeu o acento circunflexo, mas mantém os dois Es. Que isso às vezes causa um pouco confusão. Sim, há pessoas que querem dizer venhem e escrevem viem e vice-versa. Exatamente. Pronto. Vêm, verbo veem de ver e vêm do verbo vir. Só que o escrito a pessoa Às confunde-se vezes ali um baralha-se bocadinho. um pouco. Ok. Então, o chamado acento diferencial, não é preciso usar o acento diferencial para distinguir, por exemplo, e agora aqui começa um bocadinho a confusão do nosso ponto de vista. Sim. É que para um brasileiro, dizer... Parou. Do verbo parar, Parou. parar, dizer para, ou o para preposição, também é para a semana, né? Desculpem a minha pronúncia. Foi mesmo? Eu não agora foi, pensei que temos um convidado brasileiro. Foi ao lado. Eu foi normalmente mesmo? até tenho mais jeito, mas hoje saiu ao lado. Foi. Mas repare, para nós portugueses é a confusão. Quando estamos na aula e um aluno está a ler o texto, ali, naquela primeira frase, ele em vez de ler para, começa para e depois, ups, enganei-me. Não, é para, já estou cansado.
Porquê? Porque perdemos o acento. Exatamente. Para nós não faz sentido. Tradicionalmente, sim. Esta será um dos pontos que tem Sim. que ser reajustado. Tem que ser revisto, Para não é? nós portugueses É uma não questão, faz sentido. e é uma questão também de tempo, não é? Porque sucede exatamente com o para. Eu ia dizer, a existência da vírgula também ajuda, não é? Mas se eles lerem inicialmente em silêncio, mas muitas vezes. Exato, Mas a primeira tentativa é o para e não para. Ou seja, lerem Isto- como se fosse uma preposição e não um verbo. Isto muitas E que vezes, muda o com sentido, certeza, é que obviamente. quem viu, quem analisou, provavelmente não viu esta palavra em si, terá visto outra, Mas que ao depois passar- esta foi abrangida por aquela. Mas aí, pessoalmente, não sei se Estou aqui a tenho tentar razão ou não, pensar. mas pessoalmente acho que aqui houve um bocadinho falta de atenção à pronúncia do português de Portugal. Aqui, porque realmente no português do Brasil é assim, para eles não faz diferença, Pois. não é? Mas para nós faz. Depois temos aqui outra pelo. situação, temos o pelo do verbo pelar, tirar a pele, sei lá, à fruta, ao pêssego, etc. Temos o pelu, que é a preposição, e não é pelo, como muita gente diz, é pelu e plá, Pelu. é pelu. Pela terceira vez, Então já não te se, lê, não avisei. se lê o E. Devia-se ter Não, tirado Não, o é E também. um é mudo, Exato, é digamos. pelu. Punha-se um Pelu oposto. e plá. Exatamente. E depois temos o pelo, filamento, não é? Capiloso. Exatamente. E agora, com este acordo, escreve-se tudo da mesma maneira. Ou seja, uma Então pessoa... como é que você diria aqui, fiquei impressionada pelo teu gesto. Corretamente Olha, é eu assim. era uma dessas pessoas que dizia pelo, está a Eu ver? sei, mas a maior parte das pessoas diz. Então vamos como dizem a maior parte das pessoas. Ok, se calhar daqui a uns anos vai passar a regra. Não digas que não, Mas Sónia. para mim- Por isso é que a escola é tão importante. Eu sou por causa de fazer músicas e porque a métrica das Exato. nossas palavras não é Exatamente. tão fácil como o inglês. Por exemplo, Mas- muitas das vezes acabo por dizer o para, coisas Não, mas assim. aí na métrica aceita-se, na própria poesia aceita-se, e aí Eu entra sei. o apóstrofo. E Aí só vale aí, tudo. Aí na música No e vale só tudo. aí na música, que portanto tem a ver também Sim. com, no fundo, métrica e com poesia, aí aceita-se. Exatamente. Aí aceita-se o apóstrofo, Mas só eu aí. nunca diria, olhando para esta Que palavra, é pelu. pelu. Por enquanto continua a sê-lo. Ora bem, E bem? então, por exemplo, fiquei impressionado pelo teu gesto. O meu cão está a perder pelo. Ou eu pelo não sei que peça de fruta que O agora meu não me cão está a ocorre. perder pelu. É assim, escrevemos tudo. Escrevemos tudo pela mesma maneira, a nível ortográfico é igual. A pronúncia Só, muda. mas a pronúncia Mantém-se, nós ou melhor, mantém-se. mantém. Quer dizer, nós não Mantém. vamos passar a dizer o meu pelu Claro. porque escrevemos agora diferente. Portanto, sim. aqui acho que há que haver um reajustamento à nossa realidade. E tem aqui também esta Sim. questão do Sim, andarmos nas e formas andamos. verbais terminadas em amos, andamos ou andamos, aqui também não é consensual. Não, porque portanto, Nem todo, toda a Depende da todo- frase. Todo o pretérito perfeito, portanto, é um dos tempos do passado. O passado tem 3 momentos. Isto chama-se o pretérito perfeito. É uma ação acabada, iniciada No e passado. acabada. E nós usávamos o acento gráfico para distinguir do presente indicativo. Ontem nós andámos por aquele caminho, não é? Andámos por aquela cidade. Hoje andamos por esta. Portanto, até a fonética é diferente. Portanto, é eliminado. Mas vai haver muita gente. Ontem nós andamos. Ora, Mas há muitos especialistas que continuam a defender que não pode ser. Portanto, e aqui Este é também um dos há pontos aqui, que lá tem que está. ser- que deveria ser E revisto. aqui ainda se aceita, é daquelas situações que há a dupla grafia. Portanto, aceita-se que se escreva ainda se mantenha o acento, ou não. Portanto, por exemplo, do ponto de vista da avaliação, que por acaso não falámos nisso, mas agora vem a propósito, uma das grandes preocupações mas o aluno, até na avaliação externa, com os exames nacionais, com as provas de aferição, e a avaliação interna, nós vamos penalizar o aluno que não utiliza o acordo. Na altura em que estávamos numa fase ainda de adaptação, ninguém foi de todo prejudicado. A verdade é que existem ainda formas, e até em adultos, que ainda ocorre. E, portanto, não vamos poder exigir de quem já está afastado da escola, de quem Claro. está afastado destas leads, que saiba aquilo que nós sabemos, porque nós temos que estudar, Exatamente. por força da nossa profissão. E sabemos que não é fácil. Agora, pouco a pouco.
Olha, vai. Agora, há alguns acentos que se mantêm para fazer, por exemplo, a diferença entre ali demos, que é o presente do conjuntivo, é necessário que nós demos atenção a esta situação, ou o demos, que é o pretérito perfeito, portanto, para distinguir o conjuntivo do pretérito perfeito. O pôde também mantém o acento para distinguir do presente pode, e o pôr, o verbo pôr, para distinguir da preposição por. Em relação ao IFAN, é outra vez uma grande confusão. Houve aqui, agora acelerando, porque já estamos mesmo, né, na reta final, penso Sim. eu. Aqui houve uma grande resistência no início, nomeadamente no suprimir o IFAN. Por exemplo, naquele caso, mini saia já não se escreve com IFAN, mas é só uma palavra, com duplo S. Ou seja, quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento, naquele caso, mini, termina em I, que é uma vogal, e o segundo elemento começa por um R ou por um S, aqui naquele caso um S, perde o IFAN e junta-se e fica mini saia. E se calhar a maior parte das pessoas ainda não acompanha esta mudança. E dobra a consoante essa. Ok, e dobra a consoante. Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por uma vogal diferente, ali temos o O e o A, também perde o IFAN e escreve-se como sendo apenas uma palavra. Autoavaliação, etc. Outra questão onde as pessoas falham muito é no verbo haver. Nós usávamos as de, hão de, com IFAN e perdeu. Onde é que se mantém um IFAN? Por exemplo, nas palavras que são compostas, mas sem elementos de ligação. Segunda-feira é uma palavra composta, não tem ali um elemento de ligação. Arco-íris, tio-avô, etc. No entanto, nas palavras compostas que designam espécies botânicas ou animais, aí normalmente mantém. Bem-vindo mantém. Mantém o Agora IFAN. que eu arranjei Mas não, ele eu está a dizer consegui, mesmo. arranjei. Não, estamos a dizer a mesma coisa. Mantém um IFAN. Sim. mantém Mantém o o IFAN. IFAN. Mantém o IFAN. Quase que eu consegui Não, aqui a ver. Não, mantém. Não. Por exemplo, uma coisa que não faz sentido. Cor de laranja E cor de rosa. Ter o IFAN. Está na zona da botânica, digamos assim, das cores, etc. Porque é que uns têm e outros não? Cor de rosa mantém. E o cor de laranja não. Pronto, Eu são não sei, estas não coisas. pergunta a mim. Não é isso, são estas contradições. Claro que quer dizer, saiu o documento, nós sem se analisar os pormenores. usámo-lo, mas agora há que adaptá-lo, há que reajustá-lo, senão não faz sentido. Aquilo que não funciona, volta-se a pôr ou E que não faz altera-se. sentido mesmo. Claro. Só que não é tão fácil quanto Agora, quem fez estas coisas, quem tomou as decisões, não gosta muito que se mude assim tão rápido. Conclusão. Há vantagens, há desvantagens, estes pequenos percalços que nós já fomos referenciando ao longo da exposição. A grande vantagem é a tal procura de uma norma ortográfica que seja comum aos países de expressão portuguesa, aos PALOP, não é? Ou à comunidade de língua portuguesa. A redução, não completamente eliminação, mas a redução das divergências ortográficas entre os diferentes países. Acho que uma das grandes vantagens foi deixar cair alguns aspectos ortográficos, como aqueles que nós dissemos do C, não é? Da redacção, não fazia sentido, caiu, e ainda bem que caiu, achamos nós, não é? Sim. E depois, em termos pedagógicos, como a Sónia disse no início, diplomáticos, editoriais, é mais fácil se todos andarmos mais ou menos a escrever da mesma maneira. A questão também passa um bocadinho pelo facto de haver muias palavras que simplesmente não são usadas em todos os países. E aí continuará a grande diferença. Mas isso já são questões lexicais. Por claro, exemplo, isso... aqui estamos a falar da ortografia, a forma como se escrevem as palavras. Por exemplo, sei lá, acho que é em Moçambique, autocarro é machibombo, ou em Angola. Moçambique. Tenho ali o meu consultor técnico que nasceu em Moçambique. Ele não veio. O marido. Então, por exemplo, machibombo é autocarro. Mas nós em Portugal dizemos autocarro. E no Brasil... Mas é lexicologia, não entra... Ónibus. Ónibus. Mas aí é léxico, não tem a ver com ortografia, é outra coisa. Claro. Só por último, nós queríamos não sei se tem ou não, se calhar não tem, não sei. Mas só para dizer a quem está lá em casa que há algumas ferramentas não tenho escrito, úteis
como o ciberdúvidas, mas aí a explicação é um bocadinho rebuscada. Se calhar Já é mais mais para o simples, professor, é mais para o professor. mais simples são chamados conversores, não é? Existe, Ortográficos. exi- E há de várias editoras gratuito online, Sim. não se paga. Ou seja, tem dúvida se escreve redacção ou redação. Escreve lá redacção à antiga. Carrega Carrega em converter converter. e logo em baixo aparece corrigido. Portanto, isto é muito útil para os jovens, para os pais, para quem quiser E atualizar-se. pode-se usar nos testes? Não pode usar Não, computador. ups. Então, aí vai... Mas- devia de haver uma facilidade para os alunos. Mas todo o sistema informático, e aliás os telemóveis, os nossos computadores, neste momento a correção ortográfica já está feita e programada à luz do novo acordo. Portanto, a maior parte, e isto é um problema, porque as pessoas estão muito habituadas a utilizar já o que está previsto e nem têm que ter trabalho a pensar como é que vão escrever. São É penalizados, assim, são idealmente penalizados os seria alunos? assim, Não, mas não. por exemplo, na minha escola, Sónia, o senhor da informática atualiza, passado uns dias aquilo perde e volta ao velho acordo. Então, eu coordeno uma sala de estudo na escola, somos uma equipa de 20 e tal professores, e eu estou a coordenar, e estou sempre a dizer ao senhor da informática, veja lá o dicionário, atualize o dicionário, porque os alunos depois estão a fazer trabalhos e aparece segundo o velho acordo. Mas não devia. Não deveria, pois, não deveria, mas acontece. Tecnologia Acontece. é uma coisa que... Alguém a temos que boicotar, alguém dominar a esses boicotar. computadores, qualquer dia vão é tomar uma conta questão de de nós. verbas para investir em novos Pois, software, sim, etc. sim. Quero agradecer a vossa presença e, quem Ora, sabe, essa. ainda temos mais que Isto falar. é um Não, mar, ficou muita é coisa um por dizer, mar, mas acho é um que mar. Pronto. E não é Então- consensual, nós estamos muito de acordo, mas este acordo... Marcamos então, a próxima vez temos ali mais uma pessoa para vir, um adepto. Não, Adepto. Um adepto. Adepto. É mais giro. Se fosse adepto, era mais giro. Um adepto para estar aqui presente também connosco. Mas a Nós- área daquele adepto é outra. Ah, É mas- mais técnica e matemáticas e coisas assim. Então, mas ele vai eu arranjo maneira dele cá vir. Você não sabe, não é? Estou aqui a falar acerca do marido da professora Fátima, que também, por sinal, é professora, então só que ele não gosta de dar a cara. E Ele colega, ele é e meu o colega. teleponto da Fátima. Sónia, muito obrigado Muito pela obrigada. sua presença, Fátima também. Muito obrigada. Aguardamos então um próximo programa, quem sabe para falar sobre mais alguns pormenores que ainda não foram falados aqui sobre isto.